Olá, minha gente, meus amigos. Estamos aqui de volta. Ontem eu não gravei vídeo porque eu estava com um pequeno problema aqui, mas está quase já solucionado. Eu pensei até em não gravar vídeo hoje, mas eu falei, poxa, eu tenho que gravar alguma coisa para vocês, meus amigos, e que seguem este pequeno canal. Então, o último vídeo que eu fiz, gente, eu estava contando a respeito de cachorro. Principalmente eu estava falando dos meus animais, né? Na verdade, de 6 cachorros que naqueles anos nós tínhamos, né? E eu falava então do, do Zé Bidu, da Xereta, que era uma cadela brasina grande, da Juma, que era outra cadela amarela, bonita, e do meu querido Gauchinho, que era um bacezinho também. E tinha 2 pincher, que era da mulher, das crianças, onde ele não fazia parte daquele grupamento que tinha fora, que era solto dentro do quintal. Os cachorros pincher já ficavam mais dentro da casa. Mas antes de começar, eu quero contar para vocês o seguinte, que também é uma época, uns anos antes, eu morava num patrimônio perto desse lugar onde eu estava, chamava Rio Novo. Eu sempre conto história do Rio Novo. E lá eu tive um cachorro também, preto, grande. O nome dele era Gorila. E esse cachorro era um cachorro legal também, bacana, muito bom mesmo. Eu gostava muito dele. Nós todos gostávamos, né? Eu, minha ex-mulher, meus filhos. Mas esse cachorro tinha um defeito. O quarto da minha casa, onde eu dormia, abria a janela assim, você via aqueles pés de capim cidreira, sabe? Muita gente conhece, certo? Fazer chá. E eu plantei num barranco que tinha. E ali ele ficou grande para conter alguma enxurrada que viesse pro lado da casa. Então naquele barranco para cima, assim, era limpo. E esse cachorro costumava dormir só ali. A não ser que estivesse chovendo, daí ele procurava um lugar diferente. E ele tinha um defeito. Não sei se defeito era o que era dele. Coisa de cachorro, né? Ele, de vez em quando, ele começava a uivar de noite. E aquilo, eu me implicava com aquilo e ficava preocupado. Pô, mas o que esse cachorro tem, tá uivando? E daí eu sempre comentava com alguma pessoa e de repente uma pessoa um dia me falou assim, rapaz, quando o cachorro uiva, né, ele tá querendo dizer que o dono vai morrer. E eu fiquei naquela, sabe? Eu acreditei naquilo. Falei, puxa, mas será que é verdade? É uma crença, mas o povo é supersticioso, né? Como eu também tenho minha superstição. Eu fiquei acreditando naquilo por algum tempo, mas depois eu vou contar que eu descobri depois o que era. Então, voltando aos meus cachorros, acontece o seguinte. Nessa época que aconteceu isso, a minha esposa trabalhava numa lanchonete e restaurante muito grande na rodovia do Café. Nós morávamos 10 quilômetros retirado da rodovia do Café, que era o patrimônio que eu morava. E 10 quilômetros dava-se numa cidade chamada Embaú, que é a principal estrada do Paraná, é essa rodovia do Café. E essa lanchonete que ela trabalhava e restaurante, ela é tradicional há muitos e muitos anos, mesmo no Paraná. Se chama Lanchonete Soledade. Muita gente deve ter algum dia passado por ela. É movimentadíssima, eu posso dizer para vocês, muito mesmo. Ela tinha 3 turnos de trabalho, você imagina o tamanho dela. De gente trabalhando, né? E daí, quando ela pega esse serviço, ela tem uma amiga dela que mora 4 quilômetros retirado da nossa casa, longe de nós, mas indo
para a cidade de Embaú para pegar a condução que a empresa dava para elas ir para o trabalho, que ficava mais 6 quilômetros no asfalto, indo para Curitiba. E daí eu combinei com o marido dessa mulher e com ela. Ficou combinado assim, que eu levava a minha esposa no horário do almoço, porque o horário delas começarem a trabalhar, se não me engano, era da 1 até as 10 ou 11 horas da noite. Era aquele período. E aquela mulher também. Então nós ficamos muitos amigos daquelas pessoas e nós fazíamos isso. Eu levava a minha esposa até lá, esse horário, e ele levava até no Embaú. À noite, quando ia buscar, eu buscava as duas e trazia, deixava a esposa dele na casa e vinha para minha casa. Tá. E aquilo foi andando, estava muito bom, tudo tranquilo, trabalhando. E eu tinha meus afazeres em casa, que eu mexia com vassoura, eu trabalhava no terreiro na minha casa. Isso quando estava fazendo vassoura, porque quando tinha planta de vassoura, eu trabalhava daí na lavoura. Bom, acontece que um dia, que numa madrugada de setembro, eu me lembro que era o mês de setembro, não posso garantir a data disso. Quando era 3 horas da manhã, o Tonhão cantava. O canto do Tonhão para mim era uma música clássica, sabe? E daí geralmente era acompanhado por um galo, o Ganizezinho que tinha lá também, vivia enchendo as paciências da gente também com seus cânticos. Aí, mas isso era sagrado, 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, daí então aquilo era gostoso de escutar. Eu acordava e continuava dormindo, o canto do galo. E também já sabia que 3 dos meus cachorros sempre saíam junto, que era o Zé Bidu, o Gauchinho, que era o Bacê, e uma cadela brasina chamada Xereta. A outra não saía. E todo dia saíam para caçar o tal do lebrão que eu contei para vocês. Mas eles não corriam só lebrão, era qualquer bicho que eles achassem para correr. Eles saíam correndo no meio dos matos, no meio daqueles pastos. E eles foram nessa manhã e não voltaram, porque eles tinham o costume sempre de sair de madrugada. E quando era 10, 11 horas, meio-dia, eles estavam na casa já, tudo cansado e deitado, descansando. E daí era no outro dia só para eles continuar o trabalho deles de caçar. Desculpa, tava com a... Aí, esse dia eles saíram. E passou o dia, eu trabalhando, e quando chegou a tarde eu notei que os cachorros não estavam na casa. Eu falei, ué, mas o que será que aconteceu? Aí, passou aquele dia, passou outro dia e eu comecei a ficar preocupado, os cachorros não apareceram. E foi pro terceiro dia, daí a minha mulher também já se preocupou. As minhas crianças que gostavam também dos cachorros, viviam brincando com eles e se alegravam com eles, né, divertiam, porque tinha tão pouca diversão ali que os cachorros é que fazia uma grande parte dessa diversão naquele tempo. E daí quando foi acho que foi no quarto dia mais ou menos, eu comecei e falei, pô, eu vou ter que sair atrás, eu vou ter que perguntar para alguma pessoa se não viu em algum lugar, já que o nosso lugar que nós morávamos tinha saída para 4 cantos. Daí eu me lembro que eu fui, no primeiro dia eu fui num lugar, não fui, eu fui em outros lugares, assim, andava cerca de 6, 8, 10 quilômetros, perguntava para alguém, para algum morador, ninguém dava notícia dos cachorros. Quando passou de uma semana por aí, eu peguei e fui no lugar, fui mais longe daí. Indo para esse lugar que eu morava até, para esse Rio Novo. Mas eu cheguei na estrada, tinha uma venda cerca de 11 quilômetros de onde nós morávamos. Só tinha aquela venda, algum morador, meio perto. Eu passei na venda, que era um amigo meu, perguntei para ele, falei, fulano, você não, por acaso não viu 3 cachorros assim, contei a cor, ele falou, rapaz, não vi. Zé, mas viu, você fala o seguinte, o Pedrão, teu amigo, que é lá do Rio Novo,
Ele tá mexendo num calipo aqui, cortando um calipo aqui perto. E pode ser que ele viu, porque eles estão trabalhando a semana inteira ali. E daí deu certo, gente. Não sei o que foi. Que esse Pedrão passou naqueles momentos que eu tava ali conversando com aquele homem e parou. Daí eu perguntei para ele, falei, Pedrão, você não viu 3 cachorros assim, assim, contei as características do cachorro? Ele falou, vi. Eu vi esses cachorros ontem, correndo um veado. Eu falei, mas viado, esses cachorros nunca correm. Eu nunca vi eles correr viado, mas como eles corriam qualquer bicho que aparecesse na frente, principalmente lebrão, que é o que tinha muito perto de casa, sabe? Ele falou, vi sim, é um cachorro preto, uma cadela brasileira, contou certinho. Eu falei, é ele mesmo. Eu falei, mas agora o que eu vou fazer, né? Lá no meio daquele mato de calipo pra tu quanto é lado, você tem que esperar, pelo menos tão vivo, né? Voltei para casa, contei para minha mulher e aquilo passou. Mas ela, nesse meio tempo, que ela ia trabalhar, ela parava na casa daquele amigo nosso, que levava elas até no Embaú. E lá ela parava um tempinho, até que dava ordem de sair, eu vinha embora. Ela começou a contar o caso para a mulher do homem. E o homem estava na cozinha, por volta da hora do almoço, escutou o caso, mas ficou quieto, ele não tinha o que fazer. E tudo bem, e passou. Passou a semana, passou mais algum dia, e daí um dia deu certo de inverter a ida para buscar as mulheres ou não, no Embaú. Então, no caso, eu fui para o Embaú direto, buscar as mulheres, certo? Ele tinha ido levar e depois eu fui buscar. E na estrada a mulher. Não, um dia a mulher mandou recado para mim que o marido dela tinha ido pescar e tinha escutado um granidinho de cachorro num lugar, num pasto velho, num lugar onde era plantação de eucalipto e estava sujo, mas eles tinham cortado. Então estava o mato baixo, mas estava muito sujo. E ele, quando passava para pescar, ele conhecia esse poço que tinha nesse lugar sujo, um poço aberto. E daí ele não se importou, ele escutou aquilo, mas ele chega na casa de volta e conta para a mulher dele. E pede para ela que contasse para minha mulher para contar para mim que ele tinha escutado, que se eu quisesse às vezes arriscar de ir lá ver se era os cachorros ou não, que ele levava eu nesse lugar lá. Aí eu, claro, eu querendo meus cachorros de volta, todos nós querendo, né? Eu volto e a minha mulher me dá o recado e eu falo, não, eu vou lá amanhã cedo. E peguei o carro de manhã cedo e fui. Cheguei lá e falou, vamos lá, mas vamos levar uma corda, porque pode ser que não seja teu cachorro, mas pode ser que seja outro. Vamos tirar. Eu falei, tudo bem, então vamos. Ele pegou uma foice para pegar, dar uma limpada no lugar, que ela estava sujo e é perigoso. E nós chegamos lá, ele fez aquela limpeza assim, daí que nós olhamos dentro do buraco, eram os cachorros meus que estavam lá dentro. Magro, 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 a gente enxergava que eles não estavam parando em pé. E daí para tirar, como é que fazia? Para entrar lá dentro era muito perigoso, que o poço era uns 3 metros de fundura, já tinha desbarrancado, né? E tinha tipo uma loca para baixo, assim, que sumia, não sei para onde que ia aquilo. Acontece então que eu pego a corda e não tinha outro jeito, fui tentando, até que lacei o pescoço do cachorro grande, puxei para fora, rápido, né, para não enforcar ele. E fiz o procedimento, a mesma coisa com a cadela, puxei para fora. Para fora tinha um rastro assim, de trator, quando tinha chovido, certo? E tinha uma água preta podre. E os cachorros foram naquela água, eu não tive como segurar os cachorros. E beberam muito daquela água podre lá. Bom, quando nós queremos, o gauchinho, o bacezinho também deve estar aqui, que nós olhamos bem no fundo, o cachorro estava lá já em decomposição, estava se decompondo já, estava morto, o bacezinho, infelizmente. E esses cachorros que saiu para fora, estava insuportável o cheiro, porque ele estava dentro ali, junto com
carniça do cachorro pequeno. O homem falou assim, agora você vai ter que levar ele no carro. Eu falei, rapaz, eu não vou levar esses cachorros no carro, senão eu vou ter que levar o carro na reserva, fazer uma higienização, sei lá. Eu vou tentar ir devagarzinho e eles vão me acompanhando, porque eles acompanhavam o carro, sabe? Eles conheciam o carro, conheciam até o ronco do carro. E de fato que deu certo, nós pusemos eles na estrada, tudo meio trabalhando. E eu funcionei o carro e fui embora. Agradeci muito ele, porque, puxa vida, ele até foi Deus que fez esse homem escutar esse ganido de cachorro muito fraquinho, mas ele, né, preocupado também que estava, ele contou para minha esposa, mandou o recado, né? E daí, de fato, que os cachorros foram, acompanharam o carro e conseguiram chegar na casa. Chega lá, a gente arrumou água, foi uma alegria que nós nem trabalhamos mais aquele dia. De alegria dos cachorros ter chegado. Mas daí tinha que fazer aqueles cuidados também. Porque, falei, pô, os cachorros não morreram lá dentro de fome, de sede. Todos esses dias, que isso só fazia muito mais de 10 dias já, gente. Pra vocês terem uma ideia. Eu não lembro mais, mas fazia mais de 10 dias que isso tinha acontecido. Aí eu peguei e apliquei antibiótico neles, que eu tinha sempre na casa, né? E fazia isso porque eu mexia muito tempo com veterinário. Se alguém não. Eu nunca contei, acho que isso, mas eu mexia. Eu tinha uma pequena loja de veterinário e fazia muito injeção em criação, essas coisas, vacina. Bom, e tratamos deles, demos água. Aí foram lavar aqueles cachorros, mas lavar, pensa em lavar. E ainda não saiu bem o cheiro. E daí as crianças queriam abraçar os cachorros, não podia, não tinha como. E demorou alguns dias, daí eles começaram a se recuperar daquela fraqueza, daquela magreza. Ficaram esqueletos os cachorros, ficaram tudo feio. E os cachorros sobreviveram. Esses cachorros sobreviveram, foi uma alegria enorme e voltaram a fazer o que eles faziam. Mas daí eu vou contar uma coisa para vocês também, que quando antes deles acontecer isso, a história do uivo do cachorro, esse gauchinho, que era o Bacê, ele tinha esse costume de uivar também, exatamente perto da onde eu dormia também com a minha esposa. E aquilo me preocupava, porque eu ainda tinha aquilo na cabeça. Eu falei, pô, o que esse cachorro tá uivando? O grande uivava também, mas não era tanto. E daí eu comecei a entender, porque eu lembro que esse cachorro grande meu, ele era muito cachorrenda, homem é mulherengo, né? Ele era cadelendo. Ele, de vez em quando ele sumia mesmo atrás de cadela, longe, ia, sabe? E daí, um dia, um homem me contou também, falou, Zé, esse negócio que você tá falando aí, que cachorro uiva é porque quer que o dono morre ou vai morrer, isso é mentira. Isso aí é crença do povo antigo. Isso daí é o cachorro. É assim, ó. Eu não sei como, eu não sei te explicar, mas se ele sentir o cheiro de uma cadela no cio, pode estar 10 quilômetros longe que ele sente o cheiro, não sei porquê. Vem pelo ar, de certo. E eles vão atrás. O cachorro, igual o preto mesmo, ia. Esse gauchinho, ele ia só perto. Quando era longe, ele não ia, mas o preto ia, o grande. Daí que eu comecei a reparar que era verdade aquilo. Porque aconteceu, não foi uma nem duas, foram várias vezes acontecia isso aí. Então, quando acontecia isso que o cachorro pequeno dele ficava perto da casa, que eu sabia, eu quase que não me preocupava muito, né? Vai aparecer, ele tá na bagunça e aparecia. E de fato não era isso que acontecia mesmo, né? Outra coisa que eles tinham muito, esse cachorrinho, esse gauchinho era um cachorro muito irresponsável também. Em questão assim, porque ele era muito arretado. O cachorro grande, quando passava algum cachorro lá na rua, ele corria lá para dar uma conferida, né? O que era, o que não era. Mas esse gaúcho ele já ia com a faca na mão para brigar. E já chegava mordendo no outro cachorro. Ali ele causava aquela briga do grande com o pequeno. Isso era diariamente, você podia notar que se passasse cachorro lá, o bacezinho ia lá para invocar e morder no outro. E o grande brigava daí. Era desse jeito, sim.
passou, tudo isso passou quando nós nos mudamos aqui para a reserva. Eu não pude trazer esses cachorros. Os que tinham restado, porque o que ocorreu de morrer o gauchinho tinha passado e daí os outros viveram, mas ficou as duas cadelas e o cachorro grande, que é o Zé Bidu. Nós não pudemos trazer esses cachorros. E deixamos com a cunhada nossa que morava lá perto de nós. Você cuida para nós? Cuido. Nós levava ração, tudo. Mas esses cachorros, gente, eu vou contar para vocês uma coisa que é coisa que eu acho que a maioria de vocês vão acreditar. Esses cachorros praticamente morreram de tristeza. Porque nós deixamos ele lá como se tivesse abandonado até. Não que tivesse abandonado, porque a minha cunhada gostava muito de cachorro e cuidava deles. Mas eles se entristeceram de ficar longe de nós, que nós fazíamos parte da família. Nós era a família deles. E na primeira que não passou muito pouco tempo, a cadela morreu. Não era uma cadela velha. E não tomava vacina essa cadela. E o cachorro preto também foi em seguida, morreu também o cachorro preto, que ainda podia durar ainda 4, 5 anos, que ele tinha cerca de 10 anos, junto com a gente. E morreram. E depois disso, eu senti muito esse tipo de coisa, porque eu falei, poxa, por que eu mudei de lá, né? E deixar os cachorros para trás, eu não deveria ter feito isso aí. E eu sei que tem muita gente que talvez cuida de cachorro, porque deixa até de viajar, de ir para outro lugar, por causa de algum animal. Mas isso, eu compreendo isso. E é compreensível mesmo que isso aconteça, porque a gente cria, com uma criação de estimação da gente, um vínculo muito forte com animais da gente, né? E é um amor, é uma coisa que faz. Eles fazem parte da vida da gente mesmo, né? E também, mas a gente pensa assim, poxa, será que é só cachorro e gato? Eu posso dizer para vocês que não é, não. Porque tem gente que talvez não gosta muito de cachorro nem de gato, mas ama cavalo. Imagina. E a gente nota também que o cavalo é um animal muito dócil também. Às vezes, se ele for um cavalo assim, tipo costeado, mas que não é manso ainda, mesmo assim, se você chegar nele e pegar nele, ele não vai, ele só não gosta, não quer que monta nele. Mas depois que ele está amansado também, é quase que o comportamento dele é como um cachorro também da gente. É sim. Né? E eu sei de muitas pessoas, eu tive vários amigos que o cavalo era o tudo para eles, né? E ainda existe isso aí, né? Muito mesmo. E apesar de ser uma criação para você ter numa cidade, num ar, assim, é caro para você cuidar, porque tem que pagar a estadia dele como se fosse num hotel, né? Mas existe hotel para cachorro também, né? Então as pessoas quando querem viajar tem hotel para cachorro também, para cuidar, né? Então é interessante também, né? Esse cachorro preto, o Zé Bidu, tinha outra qualidade também. Ele gostava muito de abacate, ele gostava de banana, ele gostava de... Fruta era com ele, fruta era com ele. Mas principalmente abacate. O que acontece? Tinha um vizinho meu que tinha um pezão de abacate e caía abacate no chão. Abacate verde, não era aquele abacate tão grande, era um abacate pequeno, assim, meio médio. E como ele gostava muito de abacate, ele ia lá no pé de abacate, de baixo, pegava na boca e trazia. Ele sempre, onde ele ficava sempre deitado debaixo de um pé de laranja, você ia lá olhar, tinha 4, 5, meia dúzia de abacate verde ali. E conforme madurava, ele comia. Então eu também lembro para vocês também que eu várias vezes eu filei abacate dele, porque eu sabia que ele trazia abacate lá na minha casa na época, não tinha abacateiro plantado, depois eu plantei até. E deu tempo ainda de comer abacate, cresceu. Então eu filava abacate do Zé Bidu, fazia malvadeza para ele, né? Mas a gente tratava bem e eu sei que todas as pessoas que seguem esse canal aqui são pessoas que amam animais também, uma grande maioria mesmo.
E tem muitas pessoas que também amam animais, mas não pode ter um animalzinho de estimação, que é uma coisa hoje que para muitas pessoas serve até como uma terapia, né? Que as pessoas que têm possibilidade de ter um animalzinho, que arrume um animalzinho, adote um animalzinho, principalmente cachorro vira-lata. Eu gosto muito de cachorro vira-lata, sabe? São super interessantes. É uma raça assim que é tudo misturada, né? E sempre dá aqueles cachorros balando, sem vergonha, mas são dóceis demais também, né? Pra gente ter. Tá certo, gente? Fica aqui essa historinha. Eu quero fazer só um lembrete. É assim, eu, eu vi isso hoje. Não vou falar onde, mas é fé, esperança e amor. Qual que é mais importante? Me respondam nos comentários aquele que vier ver meu vídeo, tá bom? Fé, esperança e amor. Beleza? Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.